Olá, eu sou o professor André Zuber e essa é a aula de número 20 do curso de Termodinâmica 2, onde nós vamos abordar mais uma parte do estudo do equilíbrio líquido-vapor. Os objetivos desta aula são os seguintes. Ao final desta aula, você será capaz de ajustar parâmetros de modelos de coeficiente de atividade com dados experimentais do equilíbrio líquido-vapor e construir diagramas do equilíbrio líquido-vapor para sistemas não ideais, considerando os processos iterativos para os problemas do tipo BOL-T, BOL-P, ORV-T e ORV-P, usando para isso o XSOS. Nessa primeira parte da aula de número 20, você vai entender de onde vêm os parâmetros que nós utilizamos nos modelos de energia de Gibbs em excesso quando nós resolvemos um problema do equilíbrio líquido-vapor. Você vai ver que esses parâmetros são empregados justamente para caracterizar diferentes misturas no sistema. Desta maneira, cada mistura terá um parâmetro específico. É claro que para determinarmos os parâmetros, nós precisamos ter dados experimentais nos quais nós precisamos nos basear. Por isso é fundamental o trabalho que os cientistas fazem nos laboratórios obtendo esses dados experimentais. Então, o que nós vamos fazer, primeiramente, é utilizar um conjunto de dados e nós vamos utilizar o software XSOS juntamente com o Excel e uma ferramenta especial do Excel chamada Solver. É com base nessa ferramenta que nós vamos determinar os parâmetros de quaisquer modelos de energia de Gibbs em excesso. Como você verá adiante, o Solver vai precisar de uma função objetivo, ou seja, uma função matemática que compare o dado experimental, aquele obtido no laboratório, com o dado de um modelo matemático. Nesse caso, o modelo que nós escolhemos para representar a mistura. E essa função objetivo, ela pode ter diferentes formas. Uma das mais usadas é a função objetivo em pressão. Veja que essa função tem um somatório e em cada termo do somatório você vai encontrar uma diferença entre o valor calculado pelo modelo da pressão com a pressão experimental. Veja que nessa função nós também temos um termo elevado ao quadrado. Isso mostra que, às vezes, o valor da pressão calculada pelo modelo pode ser inferior ou superior ao dado experimental. Por isso, quando a gente coloca esse quadrado, essa diferença sempre vai dar um número positivo. E nós fazemos isso minimizando esta soma para todos os dados experimentais. Veja que quando o modelo consegue descrever com precisão o valor experimental, essa diferença vai tender a um número muito pequeno ou zero. Mas é claro que o modelo matemático tem também as suas imperfeições, por isso a gente nunca vai conseguir que este valor seja realmente zero. Então o nosso objetivo, ou nossa função objetivo, vai ter que ter essa soma minimizada. Nós também podemos fazer esse procedimento com uma segunda equação. Nesse caso, a função objetivo é baseada na energia de Gibbs em excesso. Então, nós podemos calcular essa energia de Gibbs em excesso por um modelo e comparar com o valor experimental. E, por fim, uma outra função objetivo um pouco mais complexa é um somatório que compara o coeficiente de atividade experimental com o coeficiente de atividade calculado pelo modelo. Veja que aqui nós devemos fazer uma soma para o coeficiente de atividade de A e outra para de B. E veja também que nessa função objetivo nós ponderamos cada desvio pelo valor experimental. Por isso que nós temos essa divisão pelo coeficiente de atividade experimental. Você verá no exercício a seguir que nós utilizaremos essas três funções objetivo, tendo em vista aí a minimização desse somatório para cada uma delas, e nós vamos fazer isso variando os parâmetros do modelo. Nós também utilizaremos dados experimentais de pressão, composição da fase líquida e composição da fase vapor, e dessa maneira você entenderá qual é o procedimento que nós utilizamos para determinar esses parâmetros. Então, nesse exercício de número 1, nós vamos usar os dados experimentais do equilíbrio líquido-vapor para o sistema contendo 2-propanol e água a 30 graus Celsius, cujos dados estão disponíveis no software ThermoSolver.
e nós vamos determinar os parâmetros do modelo de Margulis 3 parâmetros, considerando, na letra A, uma função objetivo baseada na pressão, na letra B, uma função objetivo baseada no modelo de energia de Gibbs em excesso, e na letra C, uma função objetivo baseada no coeficiente de atividade. Então, como você pode perceber, nós vamos utilizar o Excel para resolver este problema. E o Excel deve estar com o software XSOS já instalado. Se você não conhece ainda o software XSOS, dê uma olhadinha aqui embaixo na descrição deste vídeo que você vai encontrar alguns links para baixar o XSOS e alguns vídeos para fazer a sua instalação. Nessa planilha, nós temos uma matriz onde nós vamos determinar os valores A, B e C do modelo de Margulis. Nós também temos os valores de R e T. No caso, o R é a constante dos gases dada em 8,314 Joule por mol Kelvin e a temperatura 30 graus Celsius ou 303,15 Kelvin. Nós também temos os valores dos parâmetros A, B e C da equação de Antoine, um espaço para o cálculo da pressão de saturação, e aqui em laranja nós temos os valores experimentais de pressão, composição da espécie A na fase líquida e composição da espécie A na fase vapor. Então, para começarmos a determinação dos parâmetros de Margulis, nós precisamos inicialmente calcular o valor da pressão de saturação de cada um desses compostos na temperatura de 303 Kelvin. Então, da equação de Antoine, nós vamos fazer o ESP de A menos B dividido pela temperatura, que nós vamos colocar aqui fixa, com o F4 do teclado, mais C, e aí nós vamos fechar os parênteses, e nós temos o valor da pressão de saturação para o composto A, e se nós arrastarmos, nós temos para o composto B. Bem, nós vamos agora começar o procedimento para a obtenção dos parâmetros, e a primeira coisa que nós vamos fazer é copiar os valores experimentais. Então, eu vou na planilha dos dados experimentais, vou colocar um igual e vou copiar todos esses dados. Você pode observar agora no diagrama que nós temos uma curva em azul, que representa a linha de bolha, e nós temos também os valores em vermelho, que representam a composição na fase vapor. Você pode perceber que nesse diagrama nós temos a presença de um azeótropo. Na sequência, nós vamos calcular agora o valor da composição da espécie B. Então, por diferença, 1 menos o valor anterior, nós temos o valor de B, e eu posso arrastar aqui para ter em todas as composições. Agora, perceba que o próximo passo é calcular o ln de gama de cada uma dessas espécies. Mas nós precisamos colocar um valor inicial para o parâmetro A, B e C de Margulis. Vamos dizer que esses parâmetros equivalem todos a 1. Veja, esses valores não são os valores corretos, e daqui a pouco você vai ver como a variação desses números pode interferir na curva do diagrama. Então, para calcularmos o ln de gama, vamos marcar as duas células, colocar o igual e chamar a função Margulis. Abrir e fechar os parênteses, clicar na f de x e agora vamos colocar os argumentos da função. Então, vamos começar com o valor de R, não esquecendo de fixá-lo com o F4 do teclado. Temperatura, que também é fixa para todos esses valores de composição. A composição da fase líquida, que são esses dois valores. Perceba que eles são colocados nessa etapa como F9, G9. E não fixamos, para que, ao proceder os próximos cálculos, nós vamos ter novos valores de composição e os valores iniciais dos parâmetros A, B e C, lembrando de fixá-los. Clicando OK, nós temos a resposta. Se você utiliza a versão mais antiga do Excel, para você ter o cálculo do ln de gama de B,
você deve marcar as duas células, trazer o cursor na função e pressionar simultaneamente no seu teclado Ctrl Shift Enter. Feito isso, nós podemos agora arrastar para todas as composições. E agora o próximo passo é nós calcularmos a pressão. Lembre-se que na letra A nós temos que comparar o valor da pressão calculada pelo modelo e, posteriormente, analisar este valor em relação ao dado experimental. Para fazermos o cálculo da pressão, neste caso, lembre-se que nós vamos utilizar a fase vapor como sendo ideal. Portanto, a pressão total vai ser o x de I vezes o gama de I vezes o PISAT. Então, vamos montar essa equação para a pressão calculada. Então, a pressão total do sistema vai ser o valor de x de A. Então, nós vamos colocar o igual x de A vezes. Aí nós temos que colocar o valor de gama. Mas lembre-se que o XSOS retorna o valor de Ln de gama. Por isso, nós temos que aplicar o exponencial deste valor do Ln de gama de A vezes a pressão de saturação de A, que está aqui em cima. E não esqueça de fixá-la com o F4. Mais o x de B vezes o exponencial do valor de gama de B, então é a célula I9, vezes a pressão de saturação de B, e fixamos. Então, nesse primeiro valor, você pode perceber que como nós temos 0 de A, é claro que nós temos que ter a pressão do sistema como a pressão de saturação do composto B puro, o que é equivalente. Agora, nós podemos arrastar esses valores para todas as composições e você já vê surgir no gráfico a primeira linha desse diagrama. Essa curva em preto que aparece no diagrama nada mais é do que a pressão em função de x de A. Agora, nós devemos calcular o desvio. O desvio vai comparar o valor calculado pelo modelo em relação ao valor experimental. O nosso objetivo é que o modelo irá representar esses dados experimentais quando esses dois valores estiverem muito próximos. Por isso, o desvio será calculado da seguinte maneira. Vamos colocar, abre parênteses, o valor calculado menos o valor experimental, e aí nós vamos elevar isso ao quadrado, porque, às vezes, o valor calculado pelo modelo pode ser inferior ou superior ao dado experimental. Quando nós elevamos ao quadrado, esse desvio sempre será positivo, e aí vai permitir que a gente faça uma soma de todos esses desvios. Então, eu fiz para o primeiro, vou fazer para todos os pontos, e agora eu vou somar todos esses valores de desvio. Igual soma, e aí vamos fazer essa conta aqui. Então, nós temos que a soma dos desvios dá o valor indicado por essa célula. Por fim, vamos colocar agora o cálculo de y de A. O valor de y de A é obtido pela equação de isofugacidade. Então, nós vamos fazer o x de A vezes o exponencial do Ln de gama de A vezes a pressão de saturação de A fixa, dividido pela pressão calculada pelo modelo. O primeiro valor tem que dar zero, e aí a gente pode ver aqui a formação desta segunda curva, a curva que mostra o valor da pressão calculada em função de y de A. Como você observa no gráfico, veja que essas duas linhas em preto estão muito longe dos dados experimentais. É claro que se eu mudar aqui o valor do A, você vai ver que nós vamos ter uma mudança nessas curvas. Então, de 1 eu vou colocar 300. Você pode ver que as curvas se modificaram. Vamos colocar 3.000. Você já pode perceber que ela já teve um movimento muito mais favorável a esses dados experimentais. E eu poderia ficar brincando aqui com esses valores de A, de B e de C para obter o momento onde essa linha preta passará por cima de todos esses pontos experimentais.
Mas existe uma maneira mais prática de fazer isso no Excel. Para você fazer isso, você vai utilizar a função do solver. O solver ele é encontrado aqui nos dados e ele deve estar aqui nesse último ícone. Se você não encontrar o solver nesta região, venha em Arquivo, Opções, depois você vem em Suplementos e clica em Ir, e aí verifique se o solver está instalado. Se o solver estiver nessa função, estiver desmarcado, você marca ele vai fazer a instalação no seu Excel e aí você pode utilizá-lo sem problemas. Voltando aqui em Dados e Solver, a partir de agora, o solver vai pedir algumas informações para o usuário. A primeira informação é você definir quem é a célula objetivo. Bem, o meu objetivo é minimizar esses desvios. Então, eu vou vir aqui na célula da soma e já vou informar ao solver o que eu quero fazer com essa célula. Eu quero minimizá-la. A próxima informação, o solver pergunta: quem que você quer que eu mexa para que você tenha a função objetivo minimizada? E aí, nós vamos clicar aqui e vamos colocar os 3 valores de A, B e C, apenas os valores numéricos. Como nós não temos nenhuma restrição, nós vamos deixar essa área em branco e aqui nós vamos desmarcar essa opção. Porque essa opção diz o seguinte: você quer tornar as variáveis irrestritas não negativas? Como eu acho que os valores de A, B e C podem ser valores tanto positivos quanto negativos, então desmarcando aqui, eu permito essa busca por esses parâmetros. Você também pode configurar as restrições impostas aqui no solver. Então, verifique se esse valor da restrição ele é um valor baixo. No método GRG, verifique se ele utiliza o derivativo central. Clicando em OK, agora basta resolver o problema para nós termos os parâmetros A, B e C. Clicando aqui, você pode perceber que ele rodou e a gente pode clicar em OK. Veja que nós tivemos um valor da soma minimizado e nós tivemos os valores aqui de A, B e C. E você pode perceber que esses 3 valores são valores excelentes porque eles fizeram com que a curva do modelo conseguisse representar de uma maneira bem fidedigna o comportamento dos dados experimentais. E é desta maneira que você pode obter os parâmetros de um modelo de energia de Gibbs em excesso baseado na correlação de dados experimentais. Na letra B do exercício número 1, nós vamos repetir o procedimento, mas agora nós vamos utilizar uma função objetivo baseada no modelo de energia de Gibbs em excesso. Então, para isso, nós também vamos utilizar uma planilha do Excel e veja que ela é muito parecida com a planilha da letra A. A diferença nesse procedimento é que nós deveremos, a partir dos dados experimentais, calcular a energia de Gibbs em excesso experimental e comparar este valor com a energia de Gibbs em excesso calculada pelo modelo e pelos parâmetros A, B e C. Então, como você pode ver aqui embaixo, eu deixei uma equação de referência, ou seja, a energia de Gibbs em excesso ela vai ser o RT vezes o x de 1 ln de gama de 1 mais o x de 2 ln de gama de 2. E essa equação, onde nós temos os valores dos gamas, eu inseri o critério de isofugacidade para cada uma das espécies, a fim de relacionar essa equação com os dados experimentais disponíveis, que são, nesse caso, o y de 1 e o x de 1. A pressão nós temos, e a pressão de saturação nós podemos calcular a partir da temperatura. Então, nós vamos repetir o procedimento, copiando os valores de x de A, calculando o x de B por diferença, copiando os valores de y de A e calculando o y de B por diferença. Agora, com base nessa equação, nós vamos calcular a energia de Gibbs molar em excesso experimental. Então, nós vamos fazer o valor de R fixo vezes
a temperatura, que também é fixa. Lembre-se de utilizar a tecla F4 para fixar as células, vezes, abre parênteses, o x de 1, ou x de A, vezes o ln, abre parênteses, e aí vamos colocar um parênteses na parte de cima. Então, nós vamos ter aqui o y de 1 vezes P, então o y de A vezes a pressão experimental, dividido pelo x de 1 vezes P1 sat. Não esqueça de fixar esse valor com o F4. Então, nós já temos os dois parênteses fechados, mais o x de 2 vezes o ln, abre parênteses, vamos escrever agora o que está em cima. Então, o y de 2, eu vou clicar aqui na célula de baixo e usar a seta do teclado, vezes a pressão experimental, dividido pelo x de 2, no caso xb, vezes a pressão de saturação de 2. E vamos fixá-la. Fechamos os parênteses, fechamos o último parênteses, e aí você vai perceber que esse valor deu um erro. Já vou voltar nele. Vamos arrastar para todas as composições, e aí você vai perceber a formação dos dados experimentais aqui no gráfico automaticamente e os dois valores nas condições dos puros dando um erro. Isso acontece pelo cálculo do ln de zero. Então, como nós sabemos que a energia de Gibbs em excesso dos compostos puros ela deve ser nula, então nós vamos colocar tanto para este valor, o valor de zero, quanto para este último valor, o valor experimental de zero. Então, observe que os dados experimentais em forma de pontos já foram colocados no gráfico. Agora nós devemos fazer a curva do modelo que representa esses dados experimentais. Para isso, nós vamos calcular o ln de gama de A e o ln de gama de B, chamando a função Margulis, abre e fecha parênteses, clica na f de x para inserir os argumentos da função, vamos colocar o valor de R, o valor da temperatura, a composição, cuidado, aqui nós temos que colocar a composição da fase líquida, e por fim os parâmetros. Vamos colocar os 3 parâmetros e fixá-los. Lembre-se que neste momento eu ainda não tenho os valores corretos de A, B e C, mas é importante dar uma estimativa inicial para que o cálculo seja executado. Então eu vou colocar mais uma vez todos os valores como 1. E aí você já vai perceber que o cálculo foi executado e eu posso arrastar para as demais composições. Agora, nós vamos calcular a energia de Gibbs em excesso molar pelo modelo. Para fazer isso, nós podemos utilizar a primeira parte da equação, que é o RT vezes x de I ln de gama de I. Então, nós podemos fazer aqui um igual, vamos pegar o valor do R, fixá-lo, vezes a temperatura, fixá-la também, vezes, abre parênteses, o x de A, vezes. No caso aqui, nós temos que colocar a multiplicação do ln de gama. Como o XSOS já traz como resposta o ln de gama, basta nós colocarmos a multiplicação aqui, mais o x de B, vezes o ln de gama de 2, o gama de B, que é o valor de cima. Fechamos os parênteses e colocamos o igual. E agora nós podemos arrastar para todos os valores. Você pode perceber que surgiu uma linha em preto aqui no eixo X. Se eu mudar os valores, vamos colocar aqui 500. Você pode perceber que essa curva vai tender a subir. E aí eu poderia fazer várias vezes até que essa linha em preto casasse com os dados experimentais. Nós vamos fazer isso por meio do solver, usando o desvio. Então, o desvio vai calcular a variação do valor calculado em relação ao experimental e nós vamos elevar ao quadrado para que isso seja sempre positivo. Fazemos para todos os valores. E agora vamos fazer a soma desses desvios.
Então, você coloca o igual, coloca a função soma, marca todos os desvios, fecha e dá um Enter. E agora você vem em Dados, Solver, e vamos colocar mais uma vez os critérios do Solver. Função objetivo é a soma. Eu quero minimizar este valor fazendo a variação numérica dos parâmetros A, B e C. E eu quero permitir que esses valores sejam positivos e negativos. E aí basta clicar em Resolver. Clicando OK, você pode perceber que agora nós temos o comportamento da curva da energia de Gibbs molar em excesso igual ao comportamento dos dados experimentais. E aqui estão os valores dos parâmetros A, B e C para esse processo de correlação dos dados. É claro que, como a função objetivo mudou na letra B em comparação com a letra A, é claro que esses valores de A, B e C são diferentes. Eu vou retornar aqui para que você veja. Eles são muito próximos, certo? Mas são diferentes, tá? Principalmente o parâmetro C, você vai perceber que ele é muito menor agora. Na letra C do exercício 1, nós vamos calcular os parâmetros A, B e C usando uma função objetivo baseada no coeficiente de atividade. Para isso, nós vamos utilizar uma planilha em Excel. Você pode perceber que nessa planilha nós temos o espaço para os parâmetros, o valor de R e T, os parâmetros de A, B e C de Antoine, o valor da pressão de saturação de cada um desses compostos puros e os dados experimentais. Nós vamos começar copiando os valores de x de A e y de A e calculando os valores de x de B e y de B. Depois disso, nós vamos agora calcular o valor de gama experimental. Para fazer isso, nós vamos utilizar a equação do critério de isofugacidade isolada para cada um dos valores de gama. Então, para calcular o gama de A, nós vamos fazer o valor de y de A vezes a pressão do sistema, dividido por x de A vezes PA_SAT. Lembrando de fixar este valor com o F4 do teclado. E nós podemos arrastar esta função para todos os valores. Repetimos o procedimento para gama de B, ou seja, y de B vezes a pressão do sistema, dividido por, abre parênteses, x de B vezes PB_SAT, lembrando de fixá-lo. E nós vamos arrastar também para as demais composições. Perceba que aqui no gráfico nós já temos o valor das curvas de gama de A e gama de B em função de x de A. Como nós não temos os valores de gama a infinita diluição, nós vamos excluir, por enquanto, os valores dos compostos puros. Agora, nós vamos utilizar o modelo de Margulis para calcular os valores de Ln de gama de A e Ln de gama de B. Lembrando que nós precisamos dar uma estimativa inicial para os parâmetros A, B e C. Então, marcamos as duas células, clicamos em Margulis, abre e fecha parênteses, colocamos o valor de R fixo, temperatura fixo também, composição, os dois valores da segunda linha de x de A e x de B, e os parâmetros, os valores numéricos que foram estimados inicialmente. Clicamos em OK e podemos arrastar para as demais composições. Observe que os valores fornecidos pelo XSOS são valores de Ln de gama, e nós precisamos comparar com os valores de gama. Então, nós vamos fazer o exponencial deste valor, vamos arrastar aqui para o lado e vamos arrastar para baixo. Perceba que com a estimativa inicial que nós demos dos valores A, B e C iguais a 1, nós temos essa linha em preto do modelo. Nós poderíamos vir aqui e modificá-lo. Vamos colocar 500, 300 e menos 1000. Você pode perceber que realmente a minha estimativa inicial não foi boa. Então, para isso,
nós vamos calcular o desvio, e esse desvio vai ser calculado da seguinte maneira. Nós vamos fazer primeiro o valor de gama calculado menos o valor experimental e vamos dividir pelo valor experimental e vamos elevar esse desvio ao quadrado. Esse é o desvio para o gama de A. Vamos fazer o mesmo procedimento para o gama de B. Então, vai ser o valor calculado menos o experimental dividido pelo experimental elevado tudo ao quadrado. Então, nós temos esse desvio, vamos calcular para as demais composições e vamos fazer a soma desses desvios. Então, chamamos a função soma, marcamos todos os argumentos e agora nós podemos chamar o solver do Excel, marcando a função, minimizando, trazendo aqui também os valores de A, B e C, não restringindo os valores positivos ou negativos. E aí nós podemos clicar em resolver. E é assim que nós temos os valores dos parâmetros. Perceba que a linha em preto ela não está chegando até a composição de 1. Então, o que nós podemos fazer aqui é retornar para essa parte do modelo, e nós podemos copiar essas 4 células, arrastando elas para cima, tá? E essas 4 últimas células, arrastando elas para baixo. E assim, nós temos toda a faixa de composição descrita por este modelo. Nós podemos perceber também que esses valores são pouco distintos em comparação com aqueles que nós obtivemos com as outras funções objetivo. E é desta maneira que nós concluímos este exercício. Nesta aula, você aprendeu a obter os parâmetros de modelos de energia de Gibbs em excesso, correlacionando-os a dados experimentais. E para isso, nós utilizamos 3 funções objetivos distintas, uma em função da pressão, outra em função da energia de Gibbs molar em excesso, e esta última comparando os valores de gama. Espero que você tenha gostado desta aula. Se você quiser utilizar este template para fazer os exercícios, basta ir na descrição deste vídeo e você vai encontrar o link para você fazer o download deste arquivo em Excel. Muito obrigado pela sua audiência, não esqueça de deixar o seu joinha e até a próxima aula do curso de Termodinâmica 2 aqui do canal UTermo.